E a empresa que vocês mais pediram na última semana não fugiu do setor elétrico. Parece que vocês estão querendo que eu meio que faça uma comparação entre elas, porque aqui eu já falei de Engie, na outra semana eu acabei falando de Taesa e hoje, então, eu vou falar de AS Tietê. Como eu já falei, ela é uma empresa do setor elétrico, porém, diferente da Taesa que eu falei na semana passada, ela é uma geradora de energia, enquanto a Taesa, que eu tinha falado, ela era uma transmissora. Lembra que eu falei que existiam algumas ramificações dentro do setor elétrico? Pois bem, então hoje nós vamos falar de uma geradora. A AS Tietê tem 12 hidrelétricas espalhadas pelo estado de São Paulo. E o que acontece é que nos últimos anos ela tem feito aí algumas mudanças nessa questão da geração de energia, pensando mais na diversificação. Então ela está trazendo para o negócio dela a geração de energias sustentáveis, trabalhando aí com a energia eólica e a energia solar. E eu acredito que por conta disso que muitos investidores estão de olho nela, porque como ela está mudando um pouquinho o jeito que ela operava gerando energia, isso chama a atenção dos investidores pensando que talvez ela possa ter bons resultados lá na frente, e eu acho que é por isso que vocês pediram muito ela aqui no canal. Essa decisão de incluir no seu portfólio a geração de energia sustentável muito provavelmente foi por conta da crise em 2014 e 2016, onde ela enfrentou aí alguns problemas e ela entendeu sim que talvez ela precisaria mudar um pouquinho o seu case, então ela resolveu que iria diversificar um pouquinho o seu negócio. E beleza, nós já falamos então o que é a AS Tietê, o que vem acontecendo com ela, que talvez os investidores estejam olhando para ela com uma certa atenção, mas agora nós precisamos levantar aqueles pontos qualitativos e quantitativos, e sejam eles ruins ou bons. Por que eu faço tudo isso? Porque vocês bem sabem que esse quadro de domingo não tem nada de recomendação, eu não faço isso aqui no canal e nada mais é do que para trazer as empresas que vocês pediram, levantar todos os dados relevantes dela e, óbvio, fazer aquela pergunta final: você investiria em determinada empresa? Então, gente, assista esse vídeo até o final, porque eu vou passar várias informações bacanas sobre a AS Tietê, mas antes eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e acionar as notificações, que aí toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aí eu vou começar com um dado que talvez seja um contra, mas eu vou deixar para vocês julgarem, tá, gente? É a questão da estrutura societária de AS Tietê, porque nós temos no meio de tudo isso BNDES e Eletrobras, ou seja, tem dedinho do governo, e eu sei que muitos de vocês não gostam de empresas que têm o dedinho do governo. E aí, aproveitando que eu já comecei por um contra, eu vou seguir falando da governança corporativa dela, porque alguns eu sei que podem chegar como contra, outros vão tipo assim, ó, nem ligar para esse tipo de situação, eles realmente se importam com a empresa e não com o tipo de ação que a AS Tietê pode estar oferecendo no mercado. A questão do nível de governança corporativa dessa empresa é que ela está no nível 2, ou seja, ela acaba oferecendo ações ordinárias, preferenciais e as units. Mas o que são essas units? As units, elas são negociadas com o código 11 no final, diferente da ordinária, que é com código 3, e da preferencial, que é código 4, que eu inclusive já expliquei essa diferença aqui no canal. A questão dessas units é que quando você compra uma ação com esse código 11 no final, quer dizer que você está comprando uma ação onde dentro dela tem tanto ações preferenciais como ordinárias. E muitos não gostam muito disso porque acham que a empresa não está tão interessada assim em ter sócios. E aí você deve estar se perguntando, mas eu não posso simplesmente ir lá e comprar uma ação ordinária ou uma preferencial? É claro que pode, gente. A questão é que hoje a ação mais líquida de AS Tietê é a TIET 11. Ou seja, você consegue aí ter uma negociação mais fácil se você for para a unit. Quando você vai para a ordinária e a preferencial, a liquidez ela é bem mais baixa, então muitas vezes você não consegue comprar no preço que você queria e nem vender naquele preço almejado. E as diferenças que você pode encontrar entre elas pode ser tanto na questão do tag along, que é o quanto uma empresa vai pagar pelas ações caso aconteça de algum sócio majoritário querer vender as ações. Se ele quiser vender a sua participação na empresa, sendo que cada ação vai estar custando R$10,
e a empresa oferecer 100% de tag along, quer dizer que você também vai conseguir vender pelos mesmos R$10 daquele sócio majoritário. Mas aí, quando você olha para essas ações que são as preferenciais e as units, esse tag along ele acaba caindo para 80%. Ou seja, ao invés de você vender as suas ações por R$10, você vai acabar vendendo por no máximo R$8. Então, essa é alguma diferença, além do preço, óbvio, também tem a questão dos dividendos, que são diferentes de uma para outra, e tudo isso você consegue, inclusive, consultar no site de RI de ASTET. E como eu falei, o preço é uma questão que muda de uma para outra, mas aqui nesse vídeo eu vou levar em consideração a TIET 11, porque ela é a mais líquida que a gente tem no mercado. Hoje, ela está sendo negociada aí entre a casa dos R$11 e R$12. Isso porque somente no ano passado ela caiu mais de 15%. Mas tudo bem, porque nesse ano de 2019 ela já subiu mais de 18% e tudo isso tem uma justificativa. Essa queda dos 15% muito se deve pela queda na receita líquida dela, no lucro líquido dela. E o porquê que isso pode estar acontecendo não somente no ano passado, mas na verdade nos últimos 5 anos. Porque a STT tinha um acordo muito bom, um contrato muito bom com a Eletropaulo, que em 2016 foi rompido e isso afetou drasticamente a sua receita. Logo no resultado seguinte da companhia, a gente pôde ver uma queda de mais de 50% na sua receita líquida e desde então essa receita vem caindo. Mas não talvez porque a empresa não está sabendo lidar tanto com as suas finanças, mas sim por aquele primeiro ponto que eu falei lá no vídeo, porque a STET ela está realmente querendo investir em energia eólica e energia solar. E para ela fazer esse tipo de investimento, ela precisa contrair uma certa dívida para fazer esses investimentos e quem sabe recolher os frutos lá na frente. Então, por mais que ela tenha uma receita positiva, porque ela consegue entregar lucro sim, ela aumentou um pouquinho a sua dívida, então a sua receita líquida caiu bastante por conta disso. E aí, já trazendo essa questão da dívida, eu quero falar um pouquinho sobre os dados quantitativos da empresa. Quando a gente fala de dívida, da empresa estar alavancada ou não, a gente precisa entender que as empresas do setor elétrico, elas naturalmente são mais endividadas, porém a STET, gente, está de parabéns, porque ela está no top 3 empresas mais endividadas do setor elétrico, estando com o seu patrimônio alavancado em 271%, ou seja, ela compromete muito o seu patrimônio líquido e, aliás, muito mais, né? Mas enfim, ela tem uma dívida muito grande, pelo que eu acabei de explicar, só que aí a gente tem que olhar outros dados dela também. Juntamente com essa dívida, a gente precisa olhar que mesmo assim ela entrega lucro. Nos últimos 5 anos ela entregou lucro, mesmo que eles não tenham sido tão gordos como era antigamente, mas por conta disso também ela acaba distribuindo bons dividendos, vamos dizer assim. Só que aí eu preciso fazer um adendo. Ela distribui hoje dividendos na faixa de 5,8%, 6%. Só que aí a gente vai olhar o payout dela, gente, e é algo que eu sei que muitas pessoas não vão gostar. Ela tem um payout de 106%. Ou seja, ela distribui 100% do lucro dela e mais um pouquinho. E esse mais um pouquinho pode ser referente ao caixa dela, ou seja, isso pode estar afetando o caixa da empresa para ela distribuir em dividendos. E até aqui nesse momento você deve estar vendo que tá uma salada de frutas aí entre prós e contras e que hora eu puxo um pró, hora eu puxo um contra, mas agora a gente vai falar de alguns dados que eu acho que são prós, gente. A primeira coisa é o ROI, que é o quanto ela consegue rentabilizar sobre o seu patrimônio líquido, que está girando aí em torno de 19%. E a gente bem sabe que acima de 10% é ok, e perto de 20 ou acima de 20 é melhor ainda, então com um ROI de 19%, esse é um ponto positivo para ela. Outro dado bem interessante que eu não tinha abordado nos outros vídeos é a questão do PL, que é o preço pelo lucro da empresa. Quando você pega o valor de mercado da empresa e divide pelo lucro que ela teve nos últimos 12 meses, você vai chegar nesse indicador que a gente chama de PL, e ele nada mais é do que um número que indica em quantos anos você vai conseguir reaver o seu investimento. Aqui no caso de ASTET, está indicando que você vai demorar aproximadamente 16 anos
para conseguir ter retorno sobre o seu capital investido nela. E o último dado que eu queria trazer para vocês ainda sobre a SGT é a questão do PVP. Eu sei que muitas pessoas usam esse indicador para avaliar se a empresa está cara ou não, porque ele realmente indica se a empresa tiver um número abaixo de 1, quer dizer que ela está barata, se ela tiver um número abaixo de 2 e entre 1, quer dizer que está um preço justo, e acima de 2 pode indicar que ela está cara. A questão é que às vezes é muito interessante a gente pegar esse indicador e comparar com outras empresas do setor também. E aqui, se a gente vê que a SGT ela tem um PVP de aproximadamente 3, pode até parecer cara, mas se você comparar com outras empresas, como é o caso de Engie, você vai ver que ainda assim esse PVP está mais abaixo. Então, cabe você avaliar o quão importante é ou não esse indicador. E aí, na verdade, o adendo que eu quero fazer aqui é: a gente nunca pode olhar um indicador isoladamente, a gente precisa olhar a obra toda, porque às vezes se você olha só um indicador vai mostrar que a empresa é ruim, e quando você olha outro você diz, nossa, que empresa perfeita. E aí, gente, pensando em tudo isso, por isso que eu trago todas essas informações e eu venho aqui então perguntar para você: você investiria em ASGT? E por isso então que eu acabo trazendo todas essas informações para realmente chegar no fim do vídeo e perguntar para você se você investiria ou não em ASGT. Você investiria porque talvez você acha que todos esses investimentos que ela está fazendo agora vão surtir um grande efeito lá na frente, ela vai ser uma empresa que vai se valorizar muito, ou não, você prefere ficar de fora porque talvez você não tenha certeza quanto a esses projetos e também não quer se meter aonde o governo coloca o dedinho. Escrevam nos comentários que eu quero saber, e não esqueçam também, claro, de já pedir qual é a próxima ação que vocês querem ver aqui no próximo domingo. Eu vejo vocês numa próxima.